Bom, e a COP30, cúpula da ONU sobre mudança climática que aconteceu esse ano no Brasil, terminou com um acordo tênue que ignorou demandas importantes da maioria dos países, exceto uma: comprometer os países ricos a triplicar os gastos para ajudar outros países a se adaptarem ao aquecimento global. A unidade climática foi defendida, mas um acordo para a redução de combustíveis fósseis ficou pelo caminho. Vamos conversar com Tatiana Sasson, head de impacto da Light Rock na América Latina, que nos ajuda a entender um pouco mais e recuperar quais foram os avanços, os desafios e o que mudou efetivamente depois da conferência. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia ainda para você, na verdade. Bom dia, Mariel. Obrigada. Esse ano a gente teve um ano de COP, a gente fechou 2025 com a COP em Belém e o Brasil segue na presidência, né, da COP até a próxima COP, a COP na Turquia. Muito bem Acho que vale lembrado. lembrar, exatamente, acho que vale lembrar como que a gente começou o ano. A gente começou o ano pensando na COP como um grande desafio. A gente pensava, será que a COP de fato vai ser em Belém? Será que se for em Belém, será que as pessoas vão vir para Belém? E diante de todo, né, o desafio geopolítico que a gente vivia também e vive ainda, tinha muito uma dúvida se o multilateralismo, né, climático iria continuar. Então, desse ponto de vista, a COP foi um sucesso. Tiveram mais de 40 mil pessoas presentes na COP. Foi a segunda maior COP, né, depois da COP de Belém. Foram mais de 190 delegações presentes. Então, de fato, né, tiveram uma presença super relevante, capaz, né, de conseguir chegar a decisões. E apesar, né, da questão geopolítica, a gente conseguiu comprovar que o multilateralismo climático segue vivo. Então, desse ponto de vista, a COP versus o que a gente tinha de expectativa foi um grande sucesso. Acho que, como você bem pontuou, tiveram vários outros desafios, né? O desafio, né, da questão, né, da migração dos combustíveis fósseis, que apesar de não ter ficado no texto final, foi um tema muito debatido. Pelos corredores se falam, né, que em torno de 80 a 100 nações confirmaram, né, que têm interesse em discutir, seguir com esse ponto, né, de trazer uma solução para a transição dos combustíveis fósseis, que não é um tema fácil, né? Se a gente pensa na última transição que a gente teve de combustíveis, que foi do carvão para o petróleo, era uma tecnologia, né, de certa forma, nova, mas mais barata e mais eficiente. Então, era muito uma transição mais fácil do que é que a gente vive hoje em dia. Mas funcionou e só da gente saber, né, que teve uma massa crítica com alguma aderência e que esse tema segue vivo, segue sendo discutido, também, de certa forma, é um avanço. Então, a gente teve bons motivos aí para comemorar na COP25 e o Brasil segue na presidência aí até a Turquia. Interessante, Tatiana, porque todo ano de COP a gente sabe que a negociação é sempre muito difícil, é sempre muito acirrada, são muitos pontos importantes que precisam ser destacados e é sempre difícil, no fim das contas, fazer com essa quantidade de países concordar com a mesma meta, o mesmo tema. E eu queria entender, a gente falou muito sobre o mapa do caminho que ficou de fora, pelo menos por enquanto, né? A gente sabe que as negociações elas vão continuar ainda, porque, claro, não se para de discutir sobre esse assunto depois das COPs, mas queria muito entender o que falta ainda para a gente continuar conversando, além dos combustíveis fósseis, esses outros pontos ainda que são necessários para continuar atualizando esse cenário. O mapa do caminho foi um tema que, alguns dias antes, né, do fim das negociações, gerou uma expectativa positiva muito grande. Parecia que, de fato, ia entrar e teve uma adesão grande, mas quando a gente pensa em COP, são decisões tomadas por consenso. Então, todos os 200 países têm que concordar com as decisões. E vários países, né, ainda têm uma dependência muito grande do petróleo, então é muito difícil para eles se comprometer nesse momento com isso. Mas teve outros pontos, né, que também são importantes que seguem, né? O tema de adaptação climática, por exemplo, foi definido que vai triplicar o investimento anual dedicado à adaptação dos países em desenvolvimento, então chegando a 120 bilhões de dólares por ano. O que não foi definido é de onde vai vir esse financiamento, como que vai ser dado. Então, por mais que tenha se definido qual que é o montante que os países querem comprometer, não se definiu ainda o como, e essa não é também uma decisão vinculante. E o tema de adaptação é um tema muito relevante. A gente acabou de ver, né? Vocês passaram aqui a questão dos reservatórios da cidade de São Paulo. Os reservatórios seguem baixos. Então, como que a gente consegue viver a população diante, né, desses cenários, né, mais desafiadores? Então, esse é um tema que é super importante. Foi dado um primeiro passo, né? Se definiu qual que é o montante que os países querem se comprometer, mas de onde esse capital vai vir, como que ele virá, de que maneira, né, que vai ser efetivamente comprometido, ainda segue em aberto. Perfeito. E aí aproveito para perguntar também, de modo geral, qual que é a sua avaliação dessa COP30? Porque a gente sabe que existe muita expectativa pelo fato de ser aqui no Brasil. Muita gente acabou decepcionada no fim com essa COP, mas eu queria entender, porque você está trazendo muitos pontos relevantes ainda assim, que foram possíveis
avançar, pelo menos olhar daqui para frente e continuar a discussão. Quais são os pontos que você acredita que ainda assim precisam ser levados em consideração e quais os pontos que, olha, conseguimos concluir e agora a meta é não retroceder? Como a Lightrock é uma investidora, né? A gente faz muitos investimentos climáticos e com esse chapéu a gente acha que a COP foi super positiva. Tá. Acho que tinha muito uma desconfiança de como que seria, qual que seria o papel do Brasil, como que a gente veria. E o que a gente viu é que muitas das vantagens competitivas que a gente fala aqui, né, da questão da nossa matriz energética, a questão, né, dos minerais críticos, a questão da agricultura que a gente tem, que é mais sustentável, da nossa liderança em biocombustível, mas que a gente fale muito isso dentro do Brasil. Esse era tema que era muitas vezes pouco conhecido fora daqui do Brasil. Então a gente acha que a COP conseguiu trazer muita luz para esse papel do Brasil e trouxe também um papel de relevância para o Brasil como, né, um líder nesse multilateralismo climático. Outro ponto que foi muito relevante, né, como investidor privado também, foi a questão da agenda de ação. A gente falou muito sobre os temas, né, da negociação em si, que é a agenda oficial da COP, que são, né, onde de fato, né, os governos decidem sobre questões, mas tem uma agenda paralela, que é essa agenda de ação que foi criada na COP de Paris, que é uma agenda da iniciativa privada. Como que a iniciativa privada quer participar, o que que ela quer mostrar, onde ela quer chegar. E essa COP, assim, foi unânime que foi um grande sucesso da agenda de ação. Foram mais de 100 iniciativas concretas apresentadas na COP. Foi, né, investimentos, né, anunciados, novos projetos, uma parte muito, muito, muito relevante que trouxe muitas coisas tangíveis aqui para o Brasil. O que a gente viu foi mais empresas investindo na agenda climática, mais investidores tentando entrar no Brasil, investindo aqui no Brasil, porque aprenderam sobre as nossas vantagens competitivas. Então, desse ponto, foi um grande sucesso. Do ponto de vista da negociação em si, né, que é o que de fato é a parte mais central da COP, a gente avançou alguns temas, mas de fato, né, como vários veículos falaram, né, a própria The Economist, veículos internacionais, ficou um gostinho amargo de poderia ter sido feito mais. Mas, diante de todo desafio que a gente passa, a gente gosta mais de olhar o copo meio cheio, assim, acho que teve muitos avanços importantes. Certíssima. Tatiana Sasson, Head de Impacto da Lightrock na América Latina. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente e volte sempre em 2026, viu? Um feliz ano novo para vocês. Obrigada, Maria. Feliz ano novo. Obrigada.